Porque, infelizmente, nuestra educación es una educastración de las emociones, ¿verdad? Es mucho más fácil aprender algo nuevo que desaprender algo antigo. Que a grande diferença da biodança é que ela provoca estados emocionais. Tu eleição de tu pareja viene de todas as tuas eleições e tudo que tu não elegiste, que recebiste. Porque o perdão não é um ato de la voluntad. Eu sinto que a única pessoa que eu posso perdonar... Hay algo que te han dicho toda la vida y hoy vamos a cuestionarlo. Que perdonar te sana. Reyán dos Santos lleva más de 20 años trabajando con dos herramientas que probablemente no conoces. Biodanza, que usa la música y el movimiento para regular tu sistema nervioso, y constelaciones familiares, una metodología que revela los patrones que heredaste de tus padres, tus abuelos y toda tu línea familiar. ¿Qué es la biodanza y cuál es la diferencia entre ir a bailar normalmente? Muy bien. La biodança é um sistema que educa para as relações humanas, que utiliza a música, que utiliza a dança, pero não são danças estruturadas, certo? E tampouco é uma dança que simplesmente tu escute a música e expressa o que está sentindo. Existe, sim, uma metodologia para regular o sistema nervioso autônomo, o sistema simpático e parasimpático. Então, é muito diferente a simplesmente sair bailar. ¿Y qué diferencia hay, por ejemplo, en este caso una mujer, por ejemplo, que en este canal tenemos muchas mujeres, que lleva mucho tiempo, muchos años sin bailar y sin expresar ese tipo de emociones? Mira, é ideal para quem não sabe bailar. Porque, mira, é muito mais fácil aprender algo novo que desaprender algo antigo, ¿verdad? Entonces, las personas que están acostumbradas a bailar ritmos determinados, tango, salsa, lo que sea, vão ter uma tendência a expressar seus movimentos dentro de uma estrutura. E isso não está conectado com a essência da expressão emocional. Que a grande diferença de la biodança é que ela provoca estados emocionais. Mira como é interessante. Cada emoção naturalmente provoca uma expressão. Se estamos tristes, imediatamente o nosso corpo tende a perder tônus, verdade? Os ombros tendem a arquear o corpo, verdade? Que nós entremos a reflexionar, não? Conectar com o nosso mais profundo sentimento. Então, não é uma postura de ombros hacia atrás, de sair à vida, verdade? Então, em biodança, hacemos ao revés. Mostramos através de movimentos corporais como é a expressão de cada emoção. Porque, infelizmente, Pedro, nossa educação é uma educastração das emoções, verdade? Dentro de cada cultura, dentro de cada família, vão nos ensinando o que é permitido dentro da estrutura familiar, ou seja, o que é positivo, o que é incentivado e aquilo que as crenças familiares consideram malas. Então, se, por exemplo, uma pessoa que é criada por uma madre solteira, verdade? Vou dar um exemplo. Que teve que pelear para sair adelante com seu filho, com sua hija, verdade? Que crença que vai estruturar nesta ninho ou neste ninho? De que necessita ser autônomo, que não deve depender de nadie na vida, que necessita fazer as coisas fortes, que necessita ser determinado, verdade? Imparável. Então, é uma pessoa que vai sair da vida para lutar, certo? Pero não ensina a estes ninhos que a vulnerabilidade também é um recurso poderoso. Saber pedir ajuda, humildade, para que a vida não seja tão pesada. Certamente, estou aqui generalizando, dando um exemplo. Certamente, em esse sistema, se vulnerável, expressar não, suas emoções, a tristeza, não é bem-vindo. Então, o que hacemos? Esta emoção não é que tu não vas sentir. Sim, tu vas sentir. E cada emoção é uma bioquímica que entra em tua corrente sanguínea, verdade? Para provocar o movimento. A diferença é que tu não vas fazer o movimento. E tu vas se quedando intoxicado por aquela bioquímica. Porque a bioquímica da introspecção é
liberada quando eu sou capaz de chorar, verdade? Então aquilo ali se vai, mas eu não vou a chorar, porque tenho que me fazer forte. Então, esse sentimento de que estamos sendo atacados constantemente, perdurando, e tu vas moldeando uma personalidade muito mais defensiva, menos conectada afetivamente com as pessoas. Tu vas criar uma coraça, verdade? Tentando controlar quanto de investimento emocional, afetivo, tu deves ou não fazer quando se relaciona com alguém. Então, já não passa mais por el nível del sentir, e sim por a questão mental de modular tus emoções. Isso vai criando uma dissociação entre o que pensamos, o que sentimos e o que somos capazes de expressar verbal e através de... A biodança vem exatamente para integrar, volver el origen. Quando nascemos, somos totalmente integrados. O bebê, não importa o ambiente em que está, ele expressa seu sentir. Se está com hambre, vai começar a gritar. Não importa se a mamãe levou o bebê a uma conferência que todos devem estar calhados. Não. Por quê? Porque ele é coerente entre o que ele sente, percebe do ambiente, verdade? Pensa e expressa. Então, se a Ah, biodança, através de determinados recursos, que já vou falar, ela vai, pouquito a pouquito, como água, não? Penetrando em las zonas que a mente colocou como resistência, verdade? Não permitir expressar. A biodança é tão maravilhosa porque vocês sabem que escutaram na música, automaticamente vai nos desarmando, verdade? Vamos entrando no ritmo da música. Então, a biodança usa muito o lado lúdico para desarmar, para desensibilizar os traumas de contato, porque é isso que acabamos, através dessa educação, generando em todos nós outros traumas de contato. Medo horrível a las relações, pero não é simplesmente relação, é vincular-se a los demás. É criar um vínculo, temos medo de perder, temos medo que se a pessoa nos abandona, não? Que vai ser de nós outros. Então, não queremos entrar em vínculo com as pessoas. Queremos estar na área segura, mesmo que tu não desfrutes desta área segura. Porque o amor é entrega, não? No momento que eu não me entrego, eu não estou fugindo no amor. Então, a biodança, a essência da biodança é deixar fluir o amor. Não o amor como um conceito afetivo, não, eu amo fulano, não. O amor como força de vida, verdade? O amor é a mesma força das constelações familiares que depois vamos falar, por isso que a mim me encanta, as duas famílias andam de manitos tomadas, verdade? Porque é esta força de viver onde todo, absolutamente todo, tem direito de pertencer. Então, para o amor, não existe diferença de credo, cultura, raça, verdade? Temos vários níveis de amor, depois hasta podemos falar, não? Quando hablo do amor ágape, estamos nos conectando com a beleza, com a graça de toda manifestação de vida, porque tem um credo religioso, então esta pessoa vale menos que eu, não? Se tem partido político, eu tenho mais valor, como essa pessoa corre apoiar esse político, não? Então, aí vamos colocando barreiras para criar vínculos com as pessoas. Então, o mais interessante da biodança é que ela vai reforçar nossa identidade relacional. Para a biodança, para as constelações, toda nossa identidade é estruturada através das relações. As relações com as pessoas e as relações com as situações ao nosso entorno. A partir destas relações, vamos descobrindo recursos potenciais, verdade? Imagina que a vida te oferece uma pessoa que tudo queres que explique em detalhe, que explique por quê. Então, se a vida te dar um recurso para despertar tua paciência, não há outra maneira de despertar tua paciência sem poner-te à prova.
compreendes? Então, se cada situação que chega, tu vas descobrindo, uau, eu também puedo ser paciente, eu também puedo ser proativo, eu também puedo ser competitivo, eu também puedo ser colaborativo, e é em la relação com os demás. As sessões de biodança servem para que todo tu ser tome consciência disso, não somente tu pensamento. Sí, esto es verdad, pero en el momento de poner en práctica hay una desconexión. Entonces la biodanza a través del método, que después voy a explicar, ella va a reconectarte com a totalidade del ser que tu eres. E además, certo? Ao integrar, então, e te trazer para o momento presente, porque quando estamos integrados, mente, corpo e espírito, estamos no presente. Verdade? Estamos como uma força. Ela vai propiciar a renovação orgânica. Por exemplo, em Brasil, biodança é considerado uma profissão. Eu, como facilitador de biodança, sou reconhecido como uma profissão que há direitos e tudo mais no Brasil. Os médicos do sistema de saúde prescrevem biodança para pessoas com distúrbios de ansiedade, depressão, com enfermidades degenerativas neurológicas como o mal de Parkinson, Alzheimer, porque é cientificamente comprovado que estas pessoas recobram muitos dos circuitos neuronais que estavam danificados. Por quê? Porque vamos vir em uma classe, uma quantidade incrível de emoções que vão ativar rutas neuronais distintas. Tu estás acostumado dentro de los patrones, da rotina que tu vives. Então, automaticamente, tu se torna mais inteligente. Não somente inteligência emocional, inteligente em todos os aspectos, porque desperta recursos. E uma coisa que pouco se escuta e que a biodança prioriza é a conexão com os nossos instintos. Tu vê que nadie habla de instintos. Dentro de nossa cultura, os instintos são algo considerado malos, verdade? Ai, que frenar os instintos. Porque não, os instintos são pró-vida. Isso é o medo da cultura cultural, de nossa educação por não poder controlar os instintos. Mas o mais louco que os instintos não necessitam de controle, porque uma vez satisfeitos, cessa o estímulo. Por exemplo, uma pessoa que tem adição a drogas, a comida, a sexo, ela está desconectada de seus instintos. Porque se ela estiver conectada, no momento que ela come, se alimenta e não tem mais hambre, não tem necessidade de continuar comendo. É exatamente porque ela está desconectada que vem as compulsões. Porque vem tentar suprimir uma carência afetiva, não é fisiológica. E sabemos, por exemplo, que o centro del hambre é muito conectado com o centro de prazer em nossa área do cérebro. Então, é muito próximo. Então, é muito comum conectar comida ou qualquer coisa oral, verdade? As dependências orais, com prazer. Pero a biodança, tu empiezas a praticar e tu vas ser seleto com a tua alimentação, com o que tu bebes. Por quê? Porque tu não vas ter desejos distorsionados. Tu vas ter desejos alinhados com tu saúde, porque todo tu corpo empieza a responder. Então, se tu não queres mais açúcar por açúcar, porque açúcar sabemos que não é bueno, verdade? Tu vas começar a saborear as frutas, a sentir outro paladar, verdade? Porque as frutas já são doces, não? Então, tu vas reconectar com o que é saudável em tu vida. E, además, de desenvolver, então, chamamos inteligência emocional afetiva. Porque inteligência emocional, quer dizer adentro, não? Legere, ler as emoções, inteligência emocional. Pero não habla de gestionar tus emoções. Quando hablamos de inteligência emocional afetiva, é gestionar lo que estas emoções afetam a los demás e a mim mesmo. Afetiva, de afetação. Então, por aí tu vê que é muito distinto de poner una música y salir a bailar. Ujú. Me parece súper interesante. Mira, yo te tengo que contar que yo he estado 10 años trabajando como profesor de baile, principalmente salsa y bachata, y es increíble, por ejemplo, dando las clases privadas, cómo tú puedes llegar a conocer la psicología de la gente, cuáles son sus traumas, Claro. cómo también puedes hacerles avanzar, ¿no? Mucha gente, yo
hacía más de psicólogo que a lo mejor de profesor, porque mucha gente viene ya con muchos bloqueos directamente a algo que para mí es muy divertido, ¿no? Ir a bailar o aprender un tipo de baile. Y te quería preguntar, por ejemplo, en las mujeres, ¿qué tipo de emociones, sobre todo mujeres de más de 45 años, qué tipo de emociones son las que tienen más atrapadas dentro del cuerpo y que pueden sanar con este tipo de biodanza? Mira, tu sabes que eu tenho assim uma larga trajetória trabalhando com mulheres, verdade? Sí, claro. Eu venho do mundo empresarial, eu fui consultora há 27 anos, trabalhei em mais de 150 empresas, em um lugar, vamos dizer que a soberania masculina, verdade, é forte. Então, assim que nós outras mulheres, para poder destacar, vamos nos tornando uma caricatura de los hombres, melhorada, verdade? Porque temos que mostrar 2 vezes mais que somos competentes. Aún chegamos em casa e temos que dar conta de toda a família e toda essa loucura. Né? Então, temos uma cultura muito castradora, não? De la mulher ao largo da história e traemos estas heridas, não? De maus tratos, de descalificação. Então, infelizmente, hoje, eu trabalho com muitas mulheres e vejo um comportamento que à primeira vista, parece uma coisa que estamos encontrando um lugar dentro dessa cultura. Pero se vamos mirar com mais detenimento, em realidade essa cultura de mostrar que a mulher é melhor, que a mulher pode mais, que a mulher é multitask e hace 10.000 coisas, aferrado a essa cultura machista. Porque hacemos isso para mostrar a los demás que somos buenas, então continuam nos sentindo inferiorizadas. Porque se eu sei de meu valor, eu não necessito sair mostrando ao mundo. Simplesmente ocupo o meu lugar. Então, em meus programas, que eu trabalho em retiros, workshops, atendendo mulheres, eu procuro fazer um trabalho integrativo da energia masculina e energia feminina. Por exemplo, não me viene com esta história círculo sagrado feminino. E onde está o sagrado masculino? Entende? Porque miramos o patriarcado, o machismo como o masculino, pero isso não é real. Isso é um transtorno do masculino. Assim como o embrismo, que é essa necessidade da mulher mostrar que é superior, é um transtorno do feminino. Então, vejo as mulheres muito confundidas sobre o conceito do feminino, não? Ou caímos em uma polaridade extrema, e que agora existe aí uma de que as mulheres necessitam ser servidas, que temos que dar lugar aos homens para que os homens tragam dinheiro, Não, meu amor, isso é ser padres de alguém, é te colocar numa posição infantil. Todos nós outros, adultos, hace parte generar nosso sustento, porque isso faz parte de nossa liberdade para elegir estar com alguém a tu lado, liberdade para elegir estar nesse trabalho, liberdade para elegir dar limite a nossos filhos. Se tu eres uma pessoa dependente, como tu vas dar limites? Como tu vas exercer tu liberdade? Então, há muita confusão. Então, assim, quais são as principais emoções? Mira, todas. Todos nós outros traemos, basicamente, 5 heridas de nossa niñez. E aí, que eu vou dizer, o abandono e o desamparo, não? É uma herida. O abandono vem de que tu não fuiste capaz de tomar a força masculina, porque a energia masculina é que te lança para a vida. E quando nos sentimos abandonados, nos falta esse empurre, essa autoconfiança. O desamparo vem provocado porque tu não conseguisse tomar a energia feminina, verdade? Que é de proteção. A figura materna é a que protege, a que diz assim, se queda tranquila que aqui estou. A figura paterna é a que diz, tu puedes, eu não estou, pero confio em ti. São duas polaridades muito importantes para a estrutura de nossa identidade, de nosso ego, não? Para lidar com as vicissitudes da vida. Pero se vamos mirar, muitas vezes nos faltam as duas energias. Muitas vezes tomamos o lugar de nosso padre, por exemplo, não? Que nossa mãe se separou inconscientemente, não? Nos criamos mais grande, porque começamos a criticar nossos padres, não? Que eles mesmos, e tomamos a vida com muita pesadez. E tu não consegues fluir. Então, esta emocionalidade de tua vulnerabilidade se queda aí atascada.
La mujer traz mucho, mucho esta repressão de sua vulnerabilidade, verdade? Por toda esta necessidade que se criou de mostrar que é melhor que os homens. E aqui eu não estou descalificando todo o movimento feminista que aconteceu na década de 70, verdade? Foi muito importante, nós éramos como objetos. Por exemplo, tu heredava algo, mas quem heredava era tu pareja. Tu não poderia exercer o direito de la herência, por exemplo. Tu não podia exercer o direito de votar politicamente, de elegir uma profissão. Havia as profissões de mulheres, as profissões de homens. Então, graças a estas mulheres que expressaram sua energia masculina, não foi sua energia feminina, que essa capacidade de objetividade, de materializar, de competir, determinação, tu vem desta energia masculina, verdade? Conseguiram abrir espaço a nós outras mulheres, verdade? A energia feminina, te cuento, que continuou repressada, verdade? Porque nós outras, ao largo do desenvolvimento da humanidade, tuvimos que callar-nos, tuvimos que estar à sombra para sobreviver. Lá nos tempos longínquos, a mim me gusta muito estudar Mirella Fauer, que é uma bióloga, se não me engano. Ela é aqui, de onde? É dos países, é Romênia, de Romênia. Ela se mudou ao Brasil e fundou um centro de muito reconhecimento em Brasil, onde ela resgatou o que chamou o poder de la diosa. Então, ela hizo toda uma investigação antropológica. Então, ela mostra que, por exemplo, nos dibujos das cavernas, não? Da idade primitiva, não haviam guerras. E a figura espiritual de Deus era uma mulher. Por quê? Porque as mulheres, dependendo das lunas, verdade? De repente, pariam uma vida. E se desconhecia a participação do homem. Hoje parece uma coisa absurda, verdade? Pero imagina naquela época, era a mulher que traía a vida. Portanto, ela era a personificação da diosa, verdade? Quando passa a invasão dos povos bárbaros, não, em Mesopotâmia, que entram com os deuses guerreiros, competitivos, matam os homens dessas tribos, não? Porque as tribos eram nômades. Os homens saíam a caçar e as mulheres que cuidavam do clã. Por isso que a energia feminina é proteção, verdade? E os homens saliam. Então, traemos essa memória em nós outros. Pero depois, quando ocorre esta devastação, não, por los pueblos bárbaros, que passa? A mulher necessita someter-se. As mulheres eram mulheres medicinas. Não por, elegiram, não, porque esse que dava cuidando do clã. E começaram a estudar as ervas, o poder da homeopatia, verdade? E aí elas têm que calhar-se. E depois, com a Inquisição, imaginem que foram levadas à hogueira mais de 2 milhões de mulheres. Quase terminou com as mulheres, verdade? Então, estas madres tiveram que dizer a suas filhas: cállense na intuição. Isto, poder mediúnico da medicina, não podemos mais passar para vocês, para que puedan sobreviver. Então, se nós outras tivemos que nos quedar desconectadas. Então, te digo que agora, neste século, há permisso e valor em conectar o que chamamos mulheres medicinas, que todas nós outras somos, verdade? Que é essência do feminino, e a mulher por essência feminina, não importa sua orientação sexual, porque também sou sexóloga, verdade? Nós por essência, toda a tua estrutura abarca o feminino. E temos também o masculino. E os homens, por essência, abarcam o masculino e também tem o feminino, verdade? É como o tal, aquele símbolo que temos, que são 2 gotas que se intercalam, verdade? A gota negra é o feminino e tem circulito branco, que é a energia yang, no feminino. E o grande masculino tem circulito feminino dentro. Não? Então, a forma de expressão é completamente distinta. Isso me dedico a ensinar às mulheres como expressar-se, não? Porque nossa energia masculina é interna. Nossa energia é para sostener as coisas. Por isso que somos capazes de parir. Eu pari minha hija de cócora, sem anestesia, sem nada.
Então, a mulher que passa por essa experiência não sente a menor dúvida que é capaz de sostener qualquer coisa em sua vida. E tu vais dizer: hoje em dia, com tantos recursos, com anestesia, por que tu elegiste isso? Porque isso é parte de nossa natureza. Isso nos conecta com uma força que quem não passou dificilmente consegue conectar. Vai ter que ter outras experiências duras em sua vida para conectar com esta força. E temos nossa própria natureza que nos permite isso. Hablava então desta ferida, do abandono e desamparo. Depois temos a herida de humilhação. Me diga, com tudo isso que falei da história, do desenvolvimento da mulher, se a humilhação não está em nosso DNA psíquico ancestral. Exatamente, verdade? La traição. Muita traição, e não solamente traição sexual, não, porque os homens têm direito a ter várias mulheres, nós outras não, mas a traição, como expliquei, por exemplo, cera de bens, que a mulher heredava algo e não poderia usufruir. Então, se a mulher trabalhava e não recebia a altura, é muita traição que traemos, verdade? Depois temos a humilhação, as injustiças. Quantas injustiças ao largo da história, verdade? Que nós outros traemos também. Então, todas as heridas estão aí sangrando de alguma maneira em toda a mulher. E vou dizer mais, e nos homens também. Porque esse machismo também pegou muito duro aos homens. Os homens também tiveram que desconectar de sua emoção, de sua vulnerabilidade. A mulher esperava que ele fosse o grande, o provedor, o máximo, não? E isso é muito pesado. Também necessitamos compartilhar. Hoje em dia, Pedro, eu sinto que há muita desinformação e informação. Informação é algo que vem interno, que dá forma à ação. Informação. Desinformación. Desinformação. Então, é algo que já não vem mais dele interno. Porque quando tu te conecta com tua natureza, tu pode realmente fluir entre essas duas polaridades, a energia feminina e masculina. Se tu não te conecta, não dá o permisso de conectar com teu mundo emocional, com teu mundo profitual, realmente tu estás conectado com tua essência de ser. Tu continua dissociado, sendo mandado por los patrones mentais, rindo de tu corpo mais do que ele é capaz, está a ter um burnout. Hoje em dia, as pessoas, a quantidade de pessoas que atendo em estado assim, psicossomático fortíssimo, por um nível altíssimo de exigência, por não saber dar limite, por sentir que se não hace tudo o que o trabalho exige, etc., tu não tens valor, verdade? Tu és incompetente. Alguém vai ser por ti e tu vai ser colocado no segundo plano. Então, é um trabalho muito lindo que temos aí por delante, e a biodança, por não trabalhar especificamente aqui e sim acá, ela é maravilhosa, porque a mente te põe muitas trampas, verdade? Tu queres conectar, tu queres mostrar tu sentir, mas na realidade tu só demonstra aquilo que tu mente permite. E quando estamos em uma classe de biodança, tu mente descansa, ponemos o corpo a trabalhar e reconectar que tu mente está em tu corpo. Tu mente não está em tu cabeça. A mente está no corpo, porque tudo que a mente processa, ou seja, nosso cérebro, não, que a mente seria o software de nosso cérebro, ele recebe informação do corpo e, sobretudo, do coração. Sabemos hoje que o coração tem neurônios que não são as mesmas do cérebro, verdade? E quem impacta primeiro no corpo não é tu cérebro, é tu coração. Tu cérebro vai ler os câmbios de ritmo do coração e, através de tus crenças, tus filtros mentais, vai dizer: essa situação é hostil, essa situação é boa, eu devo seguir, não devo seguir. Pero quem informa o cérebro é o coração. Vocês sabem que sou também especialista em neurociência, verdade? E hoje, as últimas investigações de neurociência deixam muito claro isso, que é muito importante volver que representa o coração, tu centro afetivo. É onde daí parte cómo tú te dejas afectar y afecta a los demás. Me parece súper interesante todo. Estoy de acuerdo contigo en que necesitamos las dos polaridades. Y bueno, yo tengo que ir un día a un curso de estos de biodanza. Te quería preguntar también, por ejemplo, estamos hablando más de las mujeres que de los hombres, ¿pueden despertar el erotismo haciendo este tipo de biodanza? Si, por ejemplo, lo tiene un poco apagado o todo esto. Mira,
que promove a biodança? Eu já disse, vai ser utilizada em vários níveis de disfunção. Como que alimenta para que tu vuelva a estar integrado? Através da nutrição de lo que chamamos 5 linhas de vida, que nutrem a vida em ti, certo? Então, nós temos a vitalidade, a depressão, que é uma desconexão com tua força vital. Então, a biodança, dentro de uma classe, utilizamos mais ou menos 12 músicas, e cada música com uma proposta de situações do dia a dia que tu vas viver agora com consciência. Saber dar limite, aceitar que uma pessoa vem e te dê um abraço ou dizer não quero teu abraço. Coisas que não sabemos fazer aí fora, muitas vezes tragamos as coisas inteiras, verdade? Então, durante a primeira parte da classe, nós vamos estimular a vitalidade da pessoa. Por isso que a biodança é indicada para depressão, para ansiedade, que é um desbalance da vitalidade, excesso, verdade? Por medo, querendo projetar o futuro e controlar as coisas. A pessoa não vive no presente. Então, a biodança ela vai usar a música, mas não é qualquer música, são músicas orgânicas que respeitam os ritmos orgânicos. Sempre são músicas binárias. Pode ser valsa, pode ser bachata, lo que sea, pero necessita ser binária. Para quê? Para entrar em la harmonia de como funciona tu corpo. Certo? Então, nós usamos, todas as músicas são testadas, nós temos músicas oficiais, incluso em Alemanha, não? A Alemanha me encanta porque eles são bem céticos, então fizeram muitas investigações sacando sangue das pessoas antes das classes e depois da classe, para ver quais eram os neurotransmissores, quais os níveis de ocitocina, dopamina que passavam a circular na corrente sanguínea, que vocês sabem que nós outros consideramos as minas, não? Ocitocina, serotonina, verdade? Endorfina, que são as que permitem que nós outros podamos relaxar, tomar a vida de uma forma mais leviana. E são produzidas quando ativamos o sistema nervioso autônomo parasimpático, que é o que nos permite dormir, que nos permite amar, que nos permite confiar em la vida, não querer controlar todo. E é justo o que nos falta em nossa educação, porque estamos educados que sempre vai aparecer uma desgraça. As notícias nos colocam sempre assim. Tu não relaxa. Tu tem medo que em tu trabalho tu vai perder tu posto, que alguém vai conseguir a promoção e não tu, que vai passar algo com tu filho, tu pareja vai para um amante. Estamos sempre assim. Então, há um desbalance horrível no sistema parasimpático, que a metodologia da biodança, que estou começando a explicar, vai harmonizar. Então, se a primeira parte da classe são músicas com muito ritmo para soltar o corpo, ativar, dança, respira, caminha e volta a entrar no ritmo da música. Quer dizer, tu vai expandindo tua capacidade respiratória, verdade? Tu tônus muscular. Então, se tu vas vendo, uau, eu posso mais. Cada classe tu vai podendo mais, verdade? Pero tu vas aprender a autorregular-te. Nós outros não queremos que tu termine uma música no piso, muerto de tão cansado. E que é o que passa contigo aí fora. Tu excede todos os limites para entregar um trabalho, para cerrar as contas do final do mês. Então, se a biodança vai te ensinar a viver com prazer. Puedo estar aqui, os outros podem mais. Respire, está tudo bem. Vá hasta donde seja placentero para ti. Caminha, volve novamente ao ritmo da música e assim vamos. A outra linha, tudo isso para explicar o erotismo. Erotismo é uma outra linha, sexualidade é uma outra linha, o erotismo é a combinação das 5 linhas. Então, a próxima linha de nutrição da vida em ti é a afetividade, pero uma afetividade com qualidade. Porque eu posso afetar de uma maneira muito hostil, eu posso fazer dano a ti. Então, durante a classe, não se habla. Isso é o mais louco. As mulheres é um desafio. Vamos aprender a comunicar através do gesto, da mirada, do contato físico, mas não vamos falar. Então, tu vais estar vendo o que passa no exterior e como isso te afeta. E como tu afeta a outra pessoa, porque a outra pessoa também vai reacionar. Às vezes, encontro pessoas que até é gracioso. Se trabalha muito em abraço, porque tu sabes que o abraço, por si, é uma mina de ocitocina, de neurotransmissor de bem-estar. Pero
depende do abraço. Um abraço em que a pessoa não respeita tus limites, porque a pessoa diz assim: "Eu não tenho problema para abraçar", e é uma pessoa super invasiva, entende? Abraça a pessoa, o outro se queda aí duro, petrificado, isso não cheira o outro de ocitocina. E muitas vezes esse abraço desta pessoa é uma formação reativa. Ela tem tanto medo de conectar afetivamente que ela assume o controle. Então, uma pessoa que toca demais as outras, ela não atua em feedback. Então, se há afetividade durante a classe, tu vais aprender a entrar em feedback. Então, se a outra linha é a sexualidade. Trabalhamos muito a sexualidade, por isso também sou sexóloga, tanto no nível acadêmico como dentro da biodança. Pero a sexualidade para nós outros não resume a nada sexual genital. Também há-se parte. Então, na classe, tu vais aprender a, a sentir prazer. É prazer de quando alguém te mira, mirar a alguém, o prazer de sorrir, o prazer de abraçar a alguém, de tocar a alguém. E quando tu não sente esse prazer, aprender a dar limite. Não importa, eu posso dar limite amoroso. Eu sou violento no limite porque já passou minha zona segura e eu não sabia como lidar com isso. E quando vou dar limite, sou violenta. Entende? Se nós outros aprendemos a respeitar-nos, mira, está aqui, está bem, verdade? E o outro vai receber que não se trata dele, se trata dele sentir da persona, porque nós outros nos sentimos a cereça da tarta. Pensamos que tudo passa ao nosso entorno por nossa causa. A pessoa não te sorriu, a pessoa não te registrou quando chegou, porque esta pessoa é prepotente. Não, meu amor, a pessoa pode estar com 10 mil problemas na cabeça, a pessoa só está de corpo aí, não está de presença, mas nos sentimos ofendidos. Vamos aprender durante as classes que a respeitar o sentir do outro. Se o outro não quer mirar-te e tu quer mirar, eu respeito. Entende? Porque se o momento não quer estar comigo, está bem. Então, em propostas simples, Pedro, caminhe e busque uma pessoa para caminhar contigo. Quando tu vai estender a mão para esta pessoa, a pessoa vira e vai com outra pessoa. E na vida passa isso, como tu lidia com esse sentimento de rejeição. Então, se tu vais começar a aprender que a pessoa sequer te viu, ou se ela te viu, não quer estar contigo. Neste momento, está bem. Então, se começamos a aprender a lidar com várias situações de frustração na vida de uma maneira madura. Por isso que vamos madurando e vamos integrando. Isso é maravilhoso. Outra linha que é muito importante é a linha da criatividade. E sabe como se desenvolve a linha da criatividade? Perder o ¿Cómo? medo de ser ridículo. É a única forma. Tu estás em tu trabalho, todos os dias tu tienes que ser criativo para lidar com as coisas, pero se tu tens medo a ser ridículo, tu não consegue ser criativo. Porque tu necessitas inovar, tu necessitas ser coisas que não estão aí previstas. Tu sabes que se eu tenho estudado grandes, a história, não, de grandes líderes, porque como me dedico muito à área empresarial, na área de liderazgo, e já veio que esses grandes líderes perderam a vergonha de ser ridículos. E por isso lançaram tendências, por isso inovaram, porque eles sentiam, desde sua conexão intuitiva e com sua essência, que o caminho era por aí. Não importa que os outros te condenem, mas se tu sientes, estás presente com tua intuição, com tua parte espiritual, tu está no fluxo da vida. E se os outros aún não estão preparados para perceber isto, não há importância. Porque haverão outros que estão preparados. E que se tu te deixa inibir por los que não estão preparados, tu não consegues realizar-te. Então, se na biodança, há muitas coisas que dá pena, entende? Ai, vou fazer um movimento. Ai, que pena. Pero haga, que de pior para passar? Não, porque cada um está em seu mundo. É muito louco isso, não? Porque tu está nascendo um movimento e cada um está no sujo. Então tu empieza a ver que sair de los parâmetros que te deixam, não, atrapado, é simplesmente uma crença mental, verdade? Que nadie está aí mirando se tu estás assim, está assado, vestido desta maneira, pero tu é que estás te censurando. E a outra linha super importante que acabei de falar é a transcendência, porque a biodança, ela
com que tu salga de tu individualismo, porque sempre és em grupo. Tu não estás controlando tu alrededor, tu estás à mercê da vida, certo? E vivendo em cada classe e conectando com algo muito maior, porque a metodologia da biodança é a vivência, que não é linguagem verbal. A vivência é um estado intenso em que tu te sente assim pleno. Rolando Toro, que é o criador da biodança, Araneda, ele dizia que a biodança era um grande banquete e que as pessoas chegavam na classe e tomavam aquilo que necessitavam para nutrir-se. Então, é muito lindo que na classe seguinte há o espaço de relato de vivência e cada um habla de uma vivência distinta. Não, aquela vivência que esse contigo foi uma coisa, me reportou a minha infância, de eu pude cenar essa carência desse abraço materno, essa carência em que fui ridicularizado na escola, e tu podes me mirar e não rir-se, não? E aceitar minha expressão. Tu não sabes o quanto isso foi importante. Então, as pessoas contam coisas maravilhosas. Então, todas estas 5 linhas, elas vão te erotizar, porque eros é vida. Não é eros só sexo. Eros, erotismo é vida, ok? Então, tu vas sair de uma classe cheio de vida. E é assim que trabalhamos tus traumas. Mira, não se falava em psicologia positiva, não? Na época que o Toro começou a estruturar todo o corpo teórico e científico da biodança, na década de 60, pero a biodança parte de uma filosofia. Quanto mais tu mira o dolor, maior é o dolor. Quanto mais tu mira a falta, maior é a falta. Então, a biodança não mira os traumas, não mira tu dolor, mira a vida. Então, a biodança ela vai propor exercícios para te llenar de vida. Então, a força de tus traumas empieza a diminuir e tu empieza a aumentar tua autoestima, aumentar a tua confiança em ti mesmo, tu amor próprio e empieza a tomar decisões existenciais muito mais coerentes com quem tu eres. Empieza a dizer não para esse trabalho, não para esta pareja, não para esta amistade. Tu empieza a ser realmente protagonista em la eleição de tu vida. Claro que é um trabalho continuado, não, Pedro? Uma classe, um workshop, é algo que tu diz assim, uau, tu vai estar uma semana, aquelas coisas que te sacavam do centro, tu vais mirar, não te dou mais poder em minha vida, verdade? E tu vas surfear, não? De outra maneira. Pero los vícios, não? O estilo de vida tóxico que tu vives vai começar a novamente fortalecer aquelas rutas neuronais que já estão aí hechas. Por isso que a biodança ela é uma terapia que necessita ter constância para criar uma nova rede neuronal y esta rede se establecer. Bueno, pues a ver, yo tuve el honor de estar en una de tus constelaciones, me encantó. Y te quería preguntar, ¿qué tiene que ver, por ejemplo, cuando estás en pareja, la relación que has tenido con tus padres, ¿no? Porque dicen que, pues a veces buscas en tu novia o en tu mujer algo que te faltaba de tu madre o buscas lo mismo. Quería saber un poco qué opinas de eso. Mira, todos nosotros nascemos del encuentro de nossos padres, verdade? Todos nós, não é? Mesmo que seja in vitro, houve um óvulo e espermatozoide. Muito bem. Primeira interferência em nossa vida. Podemos sequer conhecer nossos padres, ok? Não conhecemos, pero traemos uma informação genética e, además dessa informação genética, traemos também, vamos dizer, uma informação psíquica. E vou explicar, não? Como as constelações miram tudo isso, que vai culminar na eleição de nossas parejas amorosas em nossas vidas. Então, tudo que passa com nós outros é registrado no corpo como uma reação bioquímica. Todas as células recebem uma determinada química. Cada emoção que passa contigo tem uma química. E isso vai criando um imprint. O que é um imprint? Um sello. Tus células vão retenendo esta informação. É isso que chamamos de memória afetiva. São memórias que nós outros vamos passar de forma transgeneracional através de nossas células. Esse espermatozoide e desse óvulo. O espermatozoide e o óvulo também são células. Tudo que passou com tu padre, mesmo que tu não conozca, com tu madre, está
de alguma forma, quimicamente registrado em las células, em estas células sexuais. E tu és produto desta união. Então, nós outros já traemos, vamos pensar, uma memória psíquica, uma tendência a nos comportar de determinada maneira, que vem dessa memória transgeneracional psíquica. E vamos ver que é químico. Um ponto. E segundo, nós outros todos, senão não estaríamos aqui vivos, não? Tivemos que ser cuidados. O cuidador pode ser que não seja tu padre nem tu madre, mas alguém que exerceu uma função de padre e uma função de madre. Esta persona é tu referência máxima, sobretudo la que exerceu a função madre, que pode ser tu madre direta, tua abuela, lo que seja, la que te esteve aí, que te cuidou, que te nutriu, verdade? Que esteve aí para ti. Então, nós outras madres, não? Queremos o melhor para nossos filhos. E o melhor para nossos filhos é o que consideramos o melhor para nós outros. Não são para os filhos, certo? Então nós vamos querer passar todas as nossas crenças, as nossas pseudos-verdades que foram sendo criadas de acordo com as relações que tivemos ao longo de nossas vidas, porque esta é a nossa verdade. Então, imaginem que o bebê, os ninhos, são como uma esponjita, não? Estão aí ávidos. Essa a parte, o momento da evolução psicológica do ser que mais absorve coisas. Está ali absorvendo, vendo, sentindo as incoerências. Mamãe habla uma coisa, pero hace outra. Medo, ou insegurança, ambivalência, tudo está aí. Então, se todo isto vai receber um espaço em tu corpo, em tu mente. E aí empeçam tus relações com as pessoas, com tu papá, no primeiro é a mamãe, depois o papá, vamos ampliando, depois vem o restante da família, os irmãos, os tios, os primos, depois vamos para a escola, tudo são relações. Então, tu eleição de tu pareja vem de todas as tuas eleições e tudo que tu não elegiste, que recebiste. Certo? Então, quando chega a elegir algo, são coisas que tu já experimentasse, ou alguém de tua família já experimentou. É como se for um para-raio. Estamos aí atraindo, magnetizando, e dentro da neurociência está comprovado. Eu também sou master em programação neurolinguística, a mim me encanta, não? E está mais que provado que nossa mente funciona por enfoque, certo? Então, se nós outros tivemos um exemplo malo, um padre alcoólico, uma situação abusiva, verdade? Tu mente vai estar enfocada em querer evitar esta situação. E como acabei de dizer, lo que a mente enfoca, tu vai e realiza, porque todo tu corpo vai ter a bioquímica para atuar dentro do que está enfocado. Então, muitas vezes, eu trabalho muito com mulheres, não? E pero Ramiro e eu trabalhamos com muitas parejas. Então, isso é muito gracioso, porque e não é solamente nesta pareja, em todas as parejas. Eu não sei mais o que hago, eu prefiro estar solo. Então, agora há uma moda de dizer antes solo do que mal acompanhado, pero não é natureza viver solo. Nós somos seres não relacionados por natureza. Pero lo que hace tu elegir la solitud não é tu libertar, é tu medo. Sabe, porque tu mira uma pareja que está bem, tu diz: "Ai, como eu gostaria de ter uma pareja assim". Então tu não está eligindo desde tu libertar, tu está eligindo desde tu medo de volver a repetir a mesma situação. Então, é muito lindo, ¿no? ¿Hace sentido para ti, Pedro? Sí, sí, total. En lo que te enfocas, ya sea bueno o malo, es lo que atraes. Por eso hasta que no sanas eso, pues te vienen Eso. repitiendo tu madre, tu padre. Me ha pasado, me ha pasado. O sea que sí me Nosotros, não te preocupes, a mim também. sentido. Mira, sou humana tanto quanto tu, verdade? Sí, sí, Estamos sí, num sí. processo de madurez, não? Psicológica, emocional, existencial. La vida, esta existência, não, porque a vida é a totalidade, a existência que é esta franja, espaço e tempo aqui e agora, não, em que estamos nessa dimensão tridimensional, material, é um processo de quê? De madurez, verdade? Al final son maestros espirituales, ¿no? Que a través del dolor muchas veces te vienen a mostrar tus carencias o tu espejo, ¿no? Tu Claro, reflejo. digo, a vida é muito abundante, não? A vida nos entrega, porque é isso que estava dizendo antes, não? Que todo tem o direito de pertencer, todo.
Tudo é uma expressão de vida. Talvez nossa mente não entenda, censure, descalifique, verdade? Esta expressão, que talvez seja violência, que talvez seja ira, que seja alegria, sei lá o quê, está a serviço da vida. Como tu disseste, se passa uma coisa, vamos aprender por dolor. Se a vida não vê outra possibilidade que tu aprenda, porque depois que tu empeça a aprender com tanto dolor, não, por amor próprio, eu prefiro aprender por amor a mim. Não mais por dolor. Eu já estou nessa fase. Eu sempre fui uma pessoa muito determinada, não? Eu sou assim, imparável, não? Porque fui educada, não? Eu sou a primeira mulher, minha família toda são de homens, não? Meus primos, todos. Eu sou a primeira geração que conquistou um título acadêmico. E conquistei o título e não quis trabalhar numa empresa. Fui ser consultora autônoma, ter minha empresa. Imagina quanta coisa rompi de los patrões familiares, verdade? Pero eu rompi de uma forma rebelde, para mostrar que tinha valor. Por isso que compreendo as mulheres empresárias, porque também já habitei esse espaço e me enfermei demasiado. Vivia com psicossomáticas, não? Porque é uma coisa que vem da herida, não? Da herida que traemos. E quando estamos expressando desde a herida, o aprendizagem vai ser com dolor, não com amor. Quando aprendemos a conectar com o amor próprio, a autoconfiança, a nossa autoestima, o aprendizagem será via amor. Então, se eu digo, vou usar uma metáfora, não? Imagina que estou num fosso e a água está subindo, subindo, subindo. Eu dizia para mim, não, não terminou, eu puedo mais, eu puedo mais. Então, quando a água estava aqui, já quase morrendo afogada, eu disse, não, eu tenho que sair de cá. A hora, Pedro, a água chegou aos meus pés, eu já entendi, já estou saindo, já estou me movendo, eu não espero acontecer mais nada, entende? Por respeito a Ujú, mim. claro. Mira, te iba a preguntar, con toda la experiencia que tienes tú de, bueno, como 20 años en constelaciones familiares, ¿qué piensas, por ejemplo, de las mujeres que han ido a constelar contigo y te dicen, no, yo ya he perdonado a mis padres? ¿Qué experiencia tienes y si me puedes contar alguna anécdota? Claro, querido. Ai, muitas, não? É muito lindo, porque o perdão não é um ato de la voluntad, primeira coisa, verdade? Não é algo que é como o amor, eu não posso ordenar a mim mesmo que ame esta pessoa porque é uma pessoa buena, ou que odie esta pessoa porque é uma pessoa mala. Não me nasce, não é possível. E o perdão é igual, não? Então, Ramírez e eu lidiamos com o perdão de uma maneira um pouco, vamos dizer assim, pouco convencional, verdade? Porque eu sinto, mais que pensar, eu sinto que a única pessoa que eu puedo perdonar é a mim mesma, mas nadie. Eu sinto isso. Que se eu não sou capaz de me perdonar porque não atuei à altura, não fui competente ou generei dano em alguém, nadie tem o poder sobre mim para que eu me sinta bem. Não? E quando decimos assim, eu te perdono, mira, eu estou fazendo o gesto, verdade? Eu te perdono, e é muita prepotência, verdade? É se colocar num nível superior, mira, eu sou luz, pura luz, verdade? Então, o que tu hiciste não passa nada. Para mim, perdonar a alguém é um ato de soberbia, que está, de alguma forma, camuflando um sentimento de inferioridade. Então, eu necessito me mostrar melhor que os demais, necessito me mostrar que não sou agressiva. É uma castração de tus instintos. Sério, eu sinto assim. Então, por exemplo, em nossas constelações, quando a pessoa diz, ai, me perdoa, e eu digo, não, eu sinto muito. Sei que tu não merecias, pero hice o melhor que pude fazer naquele momento. Com minhas convicções, com minhas ideias, com minha capacidade emocional de lidar com a situação, te rusguei, porque isso é real, não? A outra coisa é junto que tu crias, tu tienes que perdoar para ser feliz, não, meu amor. Tu tienes que perdoar unicamente a ti mesma, verdade? Perdonar muitas vezes porque tu se quedou atascado, buscando vingança, atascado, descalificando a outra pessoa porque tu sientes que foi mala contigo. Então, quem tem que perdoar-se é a si mesmo, certo? Pero há anedotas maravilhosas que quando vamos começar uma constelação,
Primeira coisa, se é tu primeira constelação, como foi a relação com tu papai e com tu mamãe? Então, aí, não, não, já perdoei meu papá, e já perdoei. O que que passou para que tu que ele necessite? A pergunta que eu hago é essa. Para que ele necessite tu perdão. Eu tenho certeza que isso é um prejuízo dela, verdade? Porque cada um sabe o que necessita, não? Então, se quando aí, nossa, a situação está super, bueno, vamos poner no campo, não? Vamos poner na constelação, porque vamos usar representantes, verdade? Então, as pessoas, nós sempre usamos as constelações ocultas. É maravilhoso para uma mente descrente, não? Uma mente que desconfia de tudo. Porque a pessoa recebe uma letra e não sabe o que está representando e simplesmente vai estar expressando. Vamos ver como está isso. Durante a constelação, a pessoa elige alguém que represente. Então, no primeiro momento, é observadora de como ela está alimentando a dinâmica que ela se vê muitas vezes vítima, que não sabe porque está enferma, não sabe porque atrai sempre o tipo de mesmo homem, né? Pero vamos ver que tu inconscientemente está atraindo, porque tu representante vai expressar algo. E as coisas passam absurdamente, não? Aquilo que estava resolto, não? O representante já diz assim: "Ai, eu sinto um pesar por esta pessoa", quer dizer, ainda está atrapado, não? Com a necessidade de ser reconhecida, que esta pessoa se proteja, com tudo isso. Então, durante a constelação, hacemos rituais. Ramiro e eu trabalhamos desde a linha de Bert Hellinger, mas também de Alejandro Jodorowsky. Porque os dois nos conhecemos há 10 anos e cada um foi fazendo sua trajetória de vida, verdade? E a mim, em minha família, se utiliza muito rituais, verdade? Porque o ritual tem uma força fantástica, porque para a mente, quando tu ritualiza, tu estás realizando aquilo que tu tens em nível de intenção. Então, se minha família sempre foi de fazer muitos rituais. E de Ramiro, como vem forte da linha da Gestalt de Alejandro, também se nós outros sumamos, inclusive teremos um curso, não? Para realizar rituais. Os rituais mais potentes são aqueles que nascem de ti mesmo, porque tu te dá um significado mais forte. Então, dentro da constelação, vamos, por exemplo, reparentalizar, não? Que é reconectar com as figuras paternas, para que tu pueda tomar a força, significa llenar aquela carência emocional que tu estás atrapado, não? Então, muitas vezes, uma madre que não pôde maternar, não? Houve uma perda ou um aborto mesmo provocado, não? Então vai ter um representante, que ao início ela não sabe, mas que aí nós vamos dar a oportunidade dela tomar essa perda nos braços, não? Sentir o que é estar com esse filho que não pôde sentir, não? Uau, isso é assim tão liberador de la culpa que tu não haces ideia. E o mais louco que a persona que é elegida por letra, depois nos conta: "Mira, eu também acabei sendo um aborto, não? E pude viver o lugar del ninho, la niña que eu estava esperando, não? E receber esse amor, não é perdão, é receber amor. É amor que sana, não é el perdão. Ver entende? Então se passa muitas coisas, assim, que interessantes, não, que na entrevista a pessoa diz: "Não, isso não necessito tocar". E os abortos são assim muitos. "Não, não, isso já está resolvido, não tem mais nada, pero vou poder aí, assim, só para ver". Nossa, e às vezes é o centro da constelação. Nós tivemos uma pessoa que ela nos buscou por trabalho, não, que não conseguia trabalho, e começamos a constelação e dentro del processo da constelação, um dos representantes desse movimento que nos chegou dentro da fenomenologia, porque isso é bem importante, as constelações partem do que está acontecendo, dos hechos. E perguntamos: "Mira, tu viste algum apelo e tal?" E a pessoa nos mirou assim, no ouvido, não, para que os outros não escutaram. "Que isso tem a ver com isso?" Sabe, assim, indignada. "Eu não sei, pero é o que está mostrando aí que tem alguma coisa aí que está mal resolta e que está como síntoma da dificuldade de reconhecimento laboral. Tu não consegue ser reconhecida porque talvez cargue uma culpa e és inconsciente". E ela diz: "Podemos poner a pessoa, representar, trabalhar isso?" Bueno, mira, hicimos o processo, a pessoa super dura, chegou um momento que ela quebrou, claro, não? Quando a pessoa hace o ritual, conecta aquilo que se quedou no passado, ele vem com força, aqui e agora, e tu consegue ver, sentir, expressar aquilo que se quedou perdido, esta memória que está aí, não? E só sei que depois de uma semana,
Ela saiu super descrente, não, eu não entendi nada dessa coisa, porque veni trabalhar el trabajo trabajando una pérdida, pero Edmira es lo que mostra que necessita ser integrado. Uma semana depois nos chama, dizendo que conseguiu um trabalho que hacía 3 anos que estava inscrita, que era uma coisa que ela queria muito e chamaram ela. E eu: "Será que foi as constelações, meu amor?" "Eu não sei. Só sei que tu integrou algo que estava aí como um ruído em tua história de vida, não?" Outra vez, uma persona nos buscou, e essa também foi uma das mais fortes para mim, foi muito forte. Uma persona que havia hecho muitos cursos, psicanalista, e buscou muitos cursos, etc. E primeiro chegou dizendo todos os cursos que hice, não? Então, se eu pergunto, bueno, então, o que tu haces acá, verdade? Vai nos dar Ujú. classe, o que queres, não? E não, aí uma coisa que não está resolta. E diz, bueno, então, depois de 20 minutos falando de todos os títulos, habla no que está, não está resolto. Mira, passa uma coisa raríssima comigo. A cada 2 anos que estou com uma pessoa falando de relações de pareja, começa a me dar uma ansiedade, a voz da pessoa me incomoda, as coisas que ela faz, e eu tenho que terminar. Eu não consigo avançar com uma pareja. E eu disse: "Tu queres mirar para isso que está passando?" E ele disse: "Sim". Então me habla de já que foram tantas, não, a cada 2 anos. Então você me habla das principais, assim, que te deixaram mais mal. Ele começou a falar, não? E quando chegou entre a oitava e a nona, eu senti, porque é bem importante eu considerar isso, não? O principal instrumento de um constelador é seu corpo. Por isso que, por exemplo, na biodança, nós temos um trabalho chamado Biomovimentos para Consteladores, que é de empezar a trabalhar a integração de seu próprio sentir e pensar e expressar. Porque senão tu corpo não está, vamos dizer, em sintonia para receber o mensagem, verdade? Então, eu senti um apreto, assim, entre a oitava e nona persona, não? E ele passou. Aí ele terminou, eram 12. E eu disse assim, pero falta uma. E ele me mirou assim, como assim falta uma? Falta uma entre a oitava e a nona. E tu vê que ele sabia que faltava, porque ele ficou branco, assim, sabe? Não, essa aí não necessita entrar. Resumindo a história, era justo a persona que se quedou embaraçada em uma única relação que tive. Ele disse que não era dele e nunca quis reconhecer hijo, nada. Tinha aí uma pendência, porque ele nunca foi atrás para saber se era ou não. Então, é uma coisa que ele não conseguia avançar. E tu não vais crer, Pedro. Hicimos, chamamos ordenar em termos de precedência e prevalência, não, nas parejas, hicimos um ritual. Terminou, ele disse: "Ah, era isso?" E eu disse: "Sim, é o que tu queres trabalhar, porque tu não queres trabalhar com esta relação, pero nós incluímos a relação e a suposto hijo, verdade? Pero não queres trabalhar, pelo menos está incluído." Tu não vais crer que 3 meses depois ele nos chama. Quando mira o telefone, diz: "Não pode ser, não", porque saiu assim, quase pedindo dinheiro de volta. "Quero fazer outra constelação." "Outra constelação? Como assim? Vocês não sabem o que me passou?" E eu disse: "Não, não sabemos, tu sumiste." Mira, 2 meses depois, já estou no aeroporto de seu país natal, verdade? Para vir para cá, e entro em uma fila, porque me deu hambre. E diante de mim tem uma jovem. E quando estou acá pensando no que vou pedir, escuto a voz de sua madre, que ela se volteia e pergunta: "Mamã, que queres comer?" E recuerdo a voz de la dita mulher que não queria incluir. Imagina, 2 meses depois. E ele disse que uma força tomou ele. E quando ele mirou na muchacha, ele disse: "Eu sou tu padre." E na fila, como uma estranha. A mulher se quedou branca, porque óbvio que imediatamente reconheceu ele. Como ele saiu do país, veio viver cá. Mira, sendo quanto pequeno, eles perdeu o vuelo. Reconheceu a hija, hizo o exame, era sua hija. Deu seu apelido, traje a hija para conhecer sua hija nos Estados Unidos e agora consegue estar muito mais tempo com suas parejas. Está com a Wow. pareja, porque ele tinha uma pareja que lhe encantava e ele disse: "Está chegando nos 2 anos." Isso em constelações chama-se síndrome de aniversário. É muito comum, muito mais comum do que se imagina. Wow, wow. Mira, me llama también mucho la atención lo que son los secretos familiares. Y entonces, por ejemplo, cuando hay una constelación, ¿cómo se siente, por ejemplo, el representante? ¿Cómo se te muestra ese tipo de secretos? Y también si me cuentas algún caso que te haya llamado mucho la atención. Mira,
Primeira coisa, não? Quando as pessoas vão fazer constelações em grupo, nós outros nos encantam as constelações em grupo mais que as individuais. Hacemos também em consultório, com anclajes, com muñecos, não? Porque se trata da intenção que tu pones de representar algo. Pero as coisas inanimadas não hablam, não? E as pessoas hablam. Então, é muito mais contundente. Funciona igual, pero é mais contundente. Todas as pessoas têm muito medo de revelar um secreto. Então, nós dissemos, tá, que tu ponga a intenção de integrar um secreto e tu não precisa verbalizá-lo. Porque no momento que tu atualiza em tu mente, em tu corpo, em tu sentir, esse segredo está, não? E o importante é incluir o segredo. Mira, às vezes a pessoa vem trabalhar algo que nada está, por exemplo, uma perda, não? É uma triangulação que passou em seu matrimônio, que a pessoa se sente culpada, algo que a família passou algo que tu sentes que é um segredo e nadie comenta. Por exemplo, em uma constelação foi muito louco o que passou, porque esta muchacha, su papá se suicida. Com o suicídio de su papá, su madre necessita. Primeiro que ela perdeu toda a referência emocional, ela se perdeu, porque tinha uma relação muito de codependência, ok? E mirar a hija, era uma hija de 2 anos, era um dolor insuportável. E ela diz, eu não posso sair adelante, eu não posso. Então, se imagina quantos traumas nessa muchacha que veio constelar. Então, se ela dá a hija para os abuelos paternos e se desconecta. A hija perdeu o padre e a madre, certo? E ela nos procurar dizendo que ela não conseguia ter pareja. As parejas também a abandonavam, era o mesmo patrão. E ela sempre tinha o medo de abandono, óbvio, verdade? Pero ela não era capaz, Pedro, de reconhecer tudo que a vida lhe entregou. Lhe entregou os abuelos, que puderam cuidá-las, que amá-la, protegê-la. Entregou uma família, porque os irmãos de seu papai eram muitos, uma família enorme de tios. Imagina, era consentida, verdade? E ela não era capaz de ver tudo isso que ela recebeu. Ela só via o que perdeu e atraía pessoas que abandonavam ela, óbvio, não? E quando fizemos a constelação, foi muito louco isso. Porque, perdão, ele não se suicidou, agora eu recordei. Ele foi assassinado, o papá dele, certo? Então colocamos o assassino, e pior que todos sabiam que era o assassino. Pero não puseram provar, então tu imagina toda a pressão, não? Pusemos ele assassino, pusemos eles tudo com letras. E tu não vas crer que, no desenvolvimento da história, porque ela dizia, existe algum secreto que meus abuelos não me contam, meus tios não me contam, minha madre não me conta, pero sei que há uma coisa relacionada com a morte de meu papá. E durante a constelação, Pedro, passou um movimento, porque assim, a pessoa recebe a letra e não sabe no que está representando, verdade? E a pessoa que representava o assassino queria estar com sua madre. Tudo pareceu, pero nós outros não decimos isso para a constelada, ok? Então, estou dizendo assim o que pareceu, porque nós não somos uma bola de cristal, não somos um oráculo. Nos detenemos ao que o campo está mostrando, verdade? Pero o que passou foi que colocamos a pessoa que não sabia que era a madre nem seu padre, só letras, juntos, e esta pessoa diz assim, eu quero estar no lugar dele, o que está representando a letra X. Eu sinto que esse é meu lugar. Então, se nós queríamos ver o que aconteceria, ok, ocupa tu lugar. Aí, cá, mira, foi muito louco isso, sem saber nada que está representando. Saca a pessoa que representava o padre e põe lá a hija, que tampouco queria com a hija, não? Porque não sabia que era a hija, estavam todos aí juntos, não um trio. E põe lá a hija com os abuelos, com as pessoas que representavam os abuelos, sem saber que eram seus abuelos. E depois abrimos os personagens. Esta pessoa que representou o assassino, tu não vas crer. Também, seu papá foi assassinado quando tinha 2 anos. Tu crê nisso? Wow. Não, são sincronicidades que, quando tu participa de uma constelação, não são coisas inventadas, entende? São coisas muito fortes e muito contundentes. Então, ela pode também sanar seu dolor junto com a constelação. E nesta constelação haviam 3 pessoas que os padres foram assassinados, que estavam nesta constelação. Tu imagina que quando tu revela os personagens e tu empieza a resolver, a falar com os personagens, empezou assim, um campo de ressonância com todos os representantes, sentindo fortemente tudo que
revivendo o que passaram em suas vidas e agora podendo mirar as outras coisas, porque todos eles também foram acolhidos por suas famílias e cuidados, que todos os três puderam ver quanta generosidade receberam com esta perda e que estavam atascados com a falta. Então, se são Wow. coisas muito. Nós outros temos muitas situações, pero quando tu pede assim, me vem assim um abanico de coisas, porque são muito, muito fortes todos. Mira, te voy a hacer la última pregunta. Una mujer que tiene miedo al abandono y que sabotea sus relaciones, ¿de dónde suele venir ese trauma generacional? Mira, como eu te falei, o abandono, não, o sentimento de que tu não és capaz sola na vida, é isso que é o abandono, não? Eu não sou capaz sola. Vem da ancestralidade da linha masculina. O desamparo, que é não se sentir aceitada, amada, não protegida, vem da ancestralidade da linha feminina, certo? Às vezes a pessoa carga os dois, pero quando ela vai trabalhar algo, eu não dou o nome de los personagens. Então, o que tu sientes quando tu recuerda essa situação? Ela vai dizer, ui, angústia. Então, um personagem será angústia. Que mais? Ai, não, toda vez que passo por isso, me sinto abandonada. Abandono será outro. Ou ao contrário, ela diz, me sinto desprotegida, me sinto traicionada. A pessoa traz o dolor, trai. E ponemos aí como personagem. Entende? E em nossas constelações, apesar de sabermos, não, por estudar, não, desde Bert Hellinger, estas coisas, vemos no campo, não, na parte empírica, que quando ponemos esses personagens, em geral, a pessoa vai elegir a pessoa que vai representar o padre, que é uma letra, muitas vezes com a mesma color de roupa dela que vai representar o abandono. São sincronicidades. E quando pedimos assim, mire-se entre si, a quem você sente alguma identificação. Em geral, o abandono mira ao masculino. Ou és o abuelo paterno, ou és o materno, não, mas é uma figura masculina, ou és o padre, o representante do padre. Então, assim, empiricamente, podemos ver de onde viene. Isso ensinamos os estudantes, que nós outros coordenamos um instituto, não, de formação em constelações familiares, e são coisas que ensinamos de lo que estudamos y también enseñamos de nuestras prácticas, ¿no? Que son muchos años y mucho trabajo. Buenísimo. Bueno, pues si quieres decir tus redes y si quieres también decir un poco los cursos, que yo sé que vas a tener ahora varios eventos, explícalo un poquito ya para acabar. Mira, a mim me gostaria antes simplesmente dar um conceito de constelações, porque as pessoas Claro. não sabem explicar as constelações, verdade? Primeiro pensam que é coisa astrológica, que tem a ver com astrologia. E pensam que as constelações são exclusivas para o universo familiar, que tampouco é assim, não? As constelações, Bert Hellinger cunhou esse término porque ele quis ser uma metáfora. Assim como os planetas, os satélites, não? A Luna, o Sol ocupam um lugar dentro de nosso sistema, nós outros entrarmos nessa existência, ocupamos um lugar em nosso sistema familiar. Por isso que é familiar. Por isso, constelações familiares. E que passaria se nós outros movermos o Sol, a Luna? Um caos. Que é exatamente o que passa quando nós outros entramos, todos nós outros como hijos, e não nos permanecemos como hijos em nosso sistema de origem. Muitas vezes nos sentimos superior ao nosso padre, à nossa madre, a nossos irmãos. Então, vamos cambiando a relação harmônica. E por isso experimentamos o caos. Caos em nossas vidas, caos familiar, etc. Então, as constelações é uma ferramenta, certo? É uma ferramenta de autoconhecimento. Não tem nada a ver com o espiritismo, com religião, nada disso. Está conectado com a linha da transcendência, que é sair desse universo individual. E por que as constelações são sistêmicas? Porque tu é fruto de relações de vários sistemas. É o sistema de papai e mamãe, o sistema familiar, o sistema de tua comunidade social e assim vamos. Então, é uma ferramenta de autoconhecimento e crescimento personal, onde tus patrones comportamentais que vêm de tua história familiar, todos nós outros desenvolvemos patrones dentro de nossas famílias e também de nossa história ancestral, não? Porque heredamos de forma transgeneracional, que eu acabei de explicar. Durante o processo, são identificados, são reorganizados e ressignificados.
Com que objetivo? Para que tu pueda harmonizar, não? Tu forma de existir, em libertar. Então, sempre as constelações vão trabalhar em prol da libertar. Libertar é quê? Liberar-te de medos, de traumas complexos, culpas, de patrões comportamentais defensivos que tu heredaste de tus próprias heridas. Para que tu vai se tornar livre? Para poder desarrollar coerência existencial entre o que tu pensas, sentes, expressa e verbaliza. Certo? Então, se tudo isso acontece através de lo que Bert Helling chamou de ordens sistêmicas, existe um ordenamento maior em nossas vidas. Basicamente, são 3 princípios. Pertenência, que é o que venho explicando desde o início da nossa entrevista. Tudo que é uma expressão de vida tem direito de pertencer. E aí, que hacemos? Nós outros vamos incluir os excluídos, nós vamos incluir os segredos, aquilo que perderam o direito de pertencer. Então, vamos fazer um ritual durante o processo, através de verbalizações, através de restos, em que vamos incluir o que foi excluído e evidenciar lealdades. Muitas vezes, em nome de um amor infantil, de querer salvar nossos padres, a alguém, o nosso abuelo, a nossa abuela, tomamos o destino como nosso destino. Então, vamos repetir patrones da vida de nossos ancestros. Então, se durante a constelação, nós vamos identificar essas lealdades e, novamente, não? Reincluir, reorganizar, para que isso pueda fluir em tua vida. Outra norma, outra linha, que são as ordens do amor, é a jerarquia. Então, em um sistema, sempre há um lugar para tudo. O sol não pode sair do lugar que ocupa, verdade? Então, temos que respeitar a jerarquia, a precedência, quem chegou antes. Se eu me sinto capaz de rusgar meus padres, de questionar, dizer que somos analfabetos, etc, etc, não estou respeitando o lugar dos meus padres. Entende? Porque meus padres traem um conhecimento, eles chegaram antes de mim. Se eu quero elegir outro destino, outro caminho, a primeira coisa é respeitar a jerarquia. Agora, dentro da jerarquia, há também a prioridade. Por exemplo, estou em uma pareja. A pareja veio antes de nossos filhos. Pero se eu tenho um filho pequeno que necessita comida, cambiar pañales, pode estar aqui conversando com minha pareja, dando seu lugar. Em primeiro lugar está o que necessita, verdade? O problema está quando os filhos já crescem, os padres continuam, sobretudo as mulheres, ponendo os filhos acima da pareja. Problema em la pareja, certo. Bueno, e a terceira ordem é equilíbrio entre dar e tomar. Todas as relações humanas são condicionais. Esta história de amor incondicional de la madre não funciona. Porque se tu vai aceitar algo que vai contra a tua dignidade, tu estás ensinando a tus filhos que tu não te prioriza e que, portanto, eles não devem se priorizar. Entende? Então, todas as relações são condicionais, mesmo a de nossos padres com os padres com os filhos. Os padres dão, verdade? E a ordem natural da vida é que os filhos sigam dando para seus filhos, para seus projetos. Os filhos não têm que volver hacia atrás e retribuir a vida. Não há como retribuir o hecho de nossos padres terem sido veículos para que tu puedas existir. Não há como fazer isso. Se tu queres fazer isso, tu vai sempre se sentir em deuda e não consegue avançar em tu vida. Então, é mirar hacia adelante, verdade? O que é mais importante dentro desta ordem é que eu dou, pero também recebo. As pessoas que dão demasiado, as pessoas se vão. Eu recebo muitas parejas que, mira, és um desgraciado, porque eu parei de estudar, eu hice isso, ocupava só com ele, blá, blá, e se foi, claro, deu demais. Quanto mais tu dá, mais incompetente o outro se sente. Temos que dar espaço também para aprender com o outro, para receber com o outro. Então, esses são os 3 ordens, e Ramiro e eu sempre falamos da concordância. A solução é a sábia aceitação. Não é aceitar da boca para fora, é aceitar desde o coração, que é tudo, absolutamente tudo que aconteceu no teu passado, tus traumas, toda a tua desgraceira foi importante e necessária. Se tu agora não consegue ver, não importa, pero aceitar
que foi lo que foi, porque solamente assim tu consegue tomar a força da vida. De outra forma, não. Prepotência. Querer ser mais grande que a vida. Mira, Ok, em bueno. poucos minutos já falei toda a essência das constelações. Mira, para que la gente te siga en tus redes y también vosotros formáis consteladores, ¿verdad? Sim. Mira, minha rede, inclusive eu coloquei meu nome aqui, exatamente minha rede, que é Rehane, se escreve Rejane, Rehane, ponto Santos, certo? E meu telefone, penso que tu também vai responder, é mais fácil entrar em contato comigo por WhatsApp, é o mais O- uno, não? Que sou aqui de Miami. Claro, porque vosotros también hacéis constelaciones incluso por Zoom o por teléfono, ¿verdad? Por teléfono, por Zoom, atendemos gente de todo o mundo, clientes, não, em todos os lugares, é maravilhoso. E hacemos também retiros místicos, não, viagens a Japão, agora estamos planeando, mas viagem a Sedona, aqui nos Estados Unidos, agora vamos a ser em outubro. Este viaje é mais que um turismo, porque conhecemos lugares turísticos, mas te preparamos para conectar com a memória transrelacional desses espaços, não? Como Machu Picchu, como Egito. Egito vamos em abril do ano entrante. Grécia, vamos em outubro do outro ano, não? Então, assim, hacemos trabalhos de constelação nesses lugares, hacemos biodança. É maravilhoso. Todos que vão por primeira vez com nós outros se fidelizam. Sempre diz: "De onde vocês vão? Me escreva", verdade? Porque é muito lindo, criamos um vínculo tão amoroso, as pessoas que vão. Depois, porque de tudo que é país, não, em idioma espanhol e português também, vai muitos brasileiros, pero é muito lindo porque se vão viajar, criam vínculos tão profundos que: "Não, eu te recibo, vem para minha casa". É muito lindo, muito, muito lindo. Bueno, genial. Pues nada, que la gente te siga y para mí ha sido un placer hablar contigo. Me encanta todo lo que haces, lo vi en directo y bueno, espero seguir viéndolo. Espero que toda a audiência tenha compreendido mi portupaisa, não, que aprendi espanhol de um paisa, que é mi pareja, que é colombiano. E espero que não se detenham tanto em las palavras e se abram a escuchar a informação, que é o mais importante. Perfecto. Bueno, nos vemos Nos pronto. vemos. Graças, graças. Tchau.